Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Cá estamos para o nosso vídeo do dia 20, oportunidade em que nós podemos compartilhar alguma reflexão, responder alguma questão e também recordar do Dana, né? Nós, a cada mês, aqui estamos fazendo a oferenda dos áudios, dos vídeos, das lives, trabalhando aqui, apresentando para vocês o conhecimento não dual, clássico, de dentro do próprio processo védico das Upanishads e também da vida do nosso amado Guru Shri Ramana Maharishi. É isso, e nesse dia a gente traz aqui a recordação de que esse é um serviço feito de devotos para devotos e em conjunto, né, de uma forma coletiva. Então existem muitas maneiras de cada um poder participar e contribuir para que essas mensagens cheguem a mais e mais pessoas, e uma delas é realizando a sua oferta, o seu dana, para que nós possamos colocar sempre esse serviço na nossa prioridade das nossas atividades. A gente agradece imensamente o suporte de vocês e hoje nós vamos responder uma questão. Surgiu uma questão aqui pra gente, que a gente, né, eu chamei o textinho aqui de Definindo Atma Vichara, mas pode ser que tenha um subtítulo aí, né, para falar um pouco sobre o silêncio. Então assim, aqui nós vamos trabalhar com um roteiro. Por quê? Porque, embora a questão... Bom, não vou falar da questão ainda não, mas o que eu quero dizer é a questão demanda que a gente faça uma investigação mesmo profunda e traga alguns apontamentos. Então nós recebemos, né, no nosso próprio canal aqui no YouTube uma questão. Olá, eu tenho uma dúvida sobre o Atma Vichara. Quando investigo a mente e os pensamentos, eles somem. Eu fico em um estado de alerta, plenamente consciente e sem pensamentos. Esse seria o Atma Vichara? Muito bem. Então, assim, alguns irmãos pode ser que venham a considerar que esta é uma questão fundamental, né? Talvez uma questão já insistentemente refletida e trabalhada, apresentada. A gente pode dizer que praticamente todos os apontamentos de Bhagavan Ramana, ele está falando sobre esse assunto. E como é uma questão de fundamento do Mahayoga, embora a gente já tenha falado tantas vezes sobre isso, na verdade é sempre muito bom voltar para aquilo que é fundamental nos apontamentos. Então pode ser que até o que vai ser lido aqui para vocês traga alguma nova, um novo insight, uma nova percepção para quem já é macaco velho de Vichara, né? Que já está trabalhando o Vichara Sadhana por muito tempo. Então, eu senti que eu deveria separar aqui alguns apontamentos, né? E eu entendo que nós devemos iniciar, né, compreendendo que Shri Ramana Maharishi, ele é um Mauna Guru. Ou seja, ele é o guru do silêncio. Ele é aquele que pode ser chamado de um instrutor do silêncio. Então, essa é a base do seu ensinamento. Mas vamos visitar aqui a memória de um dos devotos, a atitude de silêncio. Então o devoto vai contar aqui a sua experiência com Bhagavan Ramana. Fui ao Sanidhi, que significa presença, de Bhagavan, às 3 horas desta tarde, e me juntei ao grupo de pessoas ao seu redor em suas discussões. Bhagavan casualmente observou que Adi Shankara escreveu Dakshinamurti Stotram em 3 partes e disse: Shri Shankara sentiu vontade de cantar em louvor a Shri Dakshinamurti. Mas então, Dakshinamurti, sendo a personificação do silêncio, o problema era como descrever o silêncio. Ele, portanto, analisou os 3 atributos do silêncio, a saber, Shrishti, criação, Sthiti, preservação e Laya, dissolução. E assim ofereceu suas saudações a Dakshinamurti. Uma pequena pausa.
Nós temos aqui, então, 3 aspectos do silêncio, que é a criação, a sustentação e a dissolução, que nós vamos ver que é justamente a definição da Trimurti hindu. Nós temos Brahma, né, o Deus Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Do silêncio tudo nasce. No silêncio todas as coisas existem e no silêncio todas elas terminam. Bhagavan prossegue. Dakshinamurti é a personificação desses 3 atributos que não possuem nenhuma característica discernível ou marca distintiva. De que outra forma o silêncio pode ser elogiado? Pegando o fio da conversa, um devoto disse: Dandapani Swami nos disse há vários anos que em um dia de Mahashivaratri os devotos se reuniram em torno de Bhagavan dizendo: Bhagavan deve nos explicar hoje o significado de Dakshinamurti Ashtakam, os 8 slokas em louvor a Dakshinamurti. Bhagavan, no entanto, ficou sentado em silêncio, sorrindo. Depois de esperar por algum tempo, os devotos foram embora, sentindo que por seu silêncio contínuo, Bhagavan os havia ensinado que apenas o silêncio era o verdadeiro significado daqueles slokas. Isso é fato? Bhagavan, com um sorriso, respondeu: Sim, isso é verdade. Eu, com alguma surpresa. Então isso significa que Bhagavan fez um comentário silencioso? E Bhagavan respondeu: sim, foi um comentário silencioso. Outro devoto: Mona significa permanecer no ser, não é? Bhagavan: sim, é isso mesmo. Sem permanecer no ser, como poderia ser Mona? O devoto: isso é exatamente o que estou pedindo. Seria Mona se alguém abstivesse completamente de falar, sem ao mesmo tempo ter uma consciência do ser e permanecer nele? Bhagavan: como a verdadeira Mona poderia ser alcançada? Algumas pessoas dizem que observam Mona mantendo a boca fechada, mas ao mesmo tempo continuam escrevendo uma coisa ou outra em pedacinhos de papel ou em uma lousa. Não é outra forma de atividade da mente? Outro devoto: não há, então, nenhum benefício em abster-se de falar? Bhagavan: uma pessoa pode se abster de falar para evitar os obstáculos do mundo exterior, mas ela não deve considerar isso como um fim em si mesmo. O verdadeiro silêncio é realmente um discurso sem fim. Não existe tal coisa como alcançá-lo porque ele está sempre presente. Tudo o que você precisa fazer é remover as teias de aranha mundanas que o envolvem. Não há dúvida de alcançá-lo. Muito bem. Então, nós temos aqui uma questão bastante importante. O silêncio mental, ele não é o fator determinante. O silêncio mental, ele é o resultado da comunhão com o ser. Então, essa é uma marca distintiva bastante importante para nós. Porque nós veremos aqui, em outro diálogo, com Shri Annamalai Swami, nós vamos entender que Manolaya, né, que é uma suspensão temporária do pensamento, não poderá significar o todo do Atma Vichara. O todo, realmente, o cerne do Atma Vichara, com certeza, tem silêncio envolvido. É uma característica. Mas este silêncio, ele pode inicialmente ser um meio, porém, adiante, ele é simplesmente um sintoma da conexão profunda consigo mesmo. Então, novamente, como nós dissemos, Bhagavan Ramana Maharishi é um preceptor do silêncio.
O silêncio é o seu parampará, ou a sua linhagem discipular. Bhagavan revelou em uma oportunidade que esta foi a Upadesha que ele mesmo recebeu de seu pai, mestre e senhor, Shri Arunachala Shiva. Então, assim Bhagavan nos revelou. Arunachala atraiu-me para si mesmo e me ensinou a canção secreta do silêncio, que está por trás de tudo o que é cantado pelos homens ou pelo mundo criado. O hino essencial que nenhuma canção pronunciada por lábios humanos pode expressar adequadamente, por mais poderosa que seja sua ressonância, ou de outro modo, por mais suave que seja o seu sussurro. Muito bem. Então, nós pontuamos também que, por mais que a gente possa aqui fazer elogios e tecer comentários sobre o silêncio, isso sempre será insatisfatório, frustrante e talvez até ridículo, porque realmente a gente não vai ter como falar o que é o silêncio, alcançar toda a dimensão de significado ou até mesmo de antissignificado, daquilo que está para além de todos os signos e significados. Então, obviamente, a gente está falando muito mais sobre os aspectos do sadhana do que sobre o silêncio. Então, a questão de se experimentar o silêncio dentro da prática, como vimos, é essencial, é parte do processo. Mas ele não define o todo do processo, porque o silêncio que está sendo apontado não é meramente um silêncio superficial. É um silêncio profundo. Se nós quisermos nomeá-lo como Omkara, ou mesmo o verbo sagrado e divino, é isso. É uma eloquência eterna, um discurso sem fim, sempre presente. Bhagavan, então, falou sobre as diferentes classes de silêncio. Então vamos para mais um apontamento. O silêncio é de 4 tipos: silêncio de fala, silêncio dos olhos, silêncio do ouvido e silêncio da mente. Só o último é puro silêncio e é o mais importante. Muito bem. Trouxe esse apontamento porque, como o irmão está experimentando esses momentos, né, esses interstícios, estas pausas, né, entre um pensamento e outro, e isso está prolongando na medida em que ele está fazendo o vicharana, né, aplicando a autoindagação, a autoinvestigação, isso é muito valioso, isso é muito importante. Nós vamos desta forma experimentando maior familiaridade com o silêncio. A gente vai aprendendo a encontrar um gozo autêntico no silêncio. E o silêncio mesmo nos atrai. Bhagavan, em algumas oportunidades, comparou o Atman com um imã, né? E a mentalidade como limalhas de ferro que são atraídas para este imã Atman. Né? Mas Bhagavan foi além da exposição do silêncio como um meio adequado e mais elevado para alcançar-se o si mesmo transcendental, o Atman, né? O Atman Darshan, a evidenciação de si. Vamos contemplar aqui uma definição que Bhagavan deu que é simplesmente magnífica. O devoto questionou: Bhagavan, você às vezes diz que o ser é silêncio. Por que isso? Para aqueles que vivem no eu como a beleza desprovida de pensamento, não há nada em que se deva pensar. Aquilo a que se deve aderir é apenas a experiência do silêncio, porque nesse estado supremo nada existe para ser alcançado, a não ser você mesmo. Muito bem. Então aqui a gente tem mais um apontamento magnífico e que eu sinto que é importante frisar um ponto. A palavra vichara
ela significa inquirição, indagação, investigação, mas ela também significa adesão. Então Bhagavan fala aqui, aquilo a que se deve aderir, isso é vichara, é apenas a experiência do silêncio. Então isso, né, esse poder atrativo que o silêncio exerce sobre nós, isso é a própria ação do Atma Vichara que nós podemos chamar de arul, ou graça. Isso é a graça. E nós vamos adicionar mais um apontamento de Bhagavan. A coisa mais valiosa no oceano está em suas profundezas. A pérola é uma gema tão pequena, mas tão valiosa e tão difícil de obter. Da mesma forma, o Atman, o eu, é como a pérola. Para encontrá-lo, você deve mergulhar fundo no silêncio, cada vez mais fundo, até que seja alcançado. Esse apontamento aqui é para confirmar. Estou fazendo a indagação, estou experimentando quietude. É nela que nós mergulhamos, é nesse silêncio. Então o caminho está certo, está correto. É a própria graça do Guru atuando na sua jornada e vai trazendo para você cada vez mais clareza e entendimento sobre o processo. Pode confiar nisso. Porém, nós podemos agora questionar se existe um silêncio que é autêntico e outro que não pode ser considerado o silêncio real do ser. Aqui cabe um diálogo muito valioso com o Shri Annamalai Swami. Está registrado no Vivendo pelas Palavras de Bhagavan. O devoto perguntou: como alguém pode dizer se está experimentando aquela sensação de silêncio adormecido ao invés do silêncio verdadeiro? Silêncio adormecido é o laya, é o manolaya, é quando a mente ela aquieta, mas apenas momentaneamente. Annamalai Swami respondeu: se depois de sair do silêncio, alguém imediatamente toma o corpo como eu, não se experimentou o verdadeiro silêncio. Na busca do silêncio interior, não se deve entrar em laya, suspensão temporária de todas as faculdades mentais. Por exemplo, um homem faz algum trabalho. Então, ele se sente cansado e descansa um pouco. Depois ele começa o trabalho novamente. O silêncio não deve ser desse tipo. Ou seja, se a mente está apenas temporariamente descansando um pouco, você não experimentará o verdadeiro silêncio. Uma ausência completa de pensamentos não significa necessariamente que alguém está experimentando o silêncio do self. Se houver uma sensação de frescor e clareza no silêncio, se a consciência brilha de tal forma que a pessoa se sente feliz e totalmente pacífica, é mais provável que seja o verdadeiro silêncio. Se esta consciência, esta vigília, não está lá, é melhor continuar com japa e dhyana. Deixe-me dar outro exemplo. Um homem medita em antigo salão de Bhagavan. Ele fica sentado ali por 1 hora. Depois ele pensa consigo mesmo: sentei-me e meditei durante 1 hora. Isso não é nishta, estar estabelecido no ser, porque o eu estava lá pensando: estou sentado, estou meditando. Se você tem alguma consciência que você está sentado ou meditando, você não está experienciando o self, você está experienciando o ego. Eu sei que esse apontamento ele pode deixar uma interrogação na mente dos amados, que é: e agora? Será que eu estou experimentando um Atman Mona ou um Ahankara Mona? Ou seja, o silêncio do ser ou o silêncio do ego? Não é? O apontamento específico aqui é Abhyasa Vairagya. Continuidade.
Você não vai saber disso a não ser dentro da prática. A prática vai te revelar isso. Então você deve continuar e continuando com um espírito de desapego, de vairagya. Ou seja, né, eu estou aqui simplesmente sendo o que sou, repousando como consciência, sem expectativas, porque isso vai acabar interferindo e maculando a sua prática. Assim, eu sei que a gente já trouxe um monte de apontamento, mas mais. Esperamos que esse vídeo acabe se tornando até um vídeo de referência para vocês. Então, assim, vale trazermos aqui novamente o que eu chamo de Mula Upadesha, ou seja, o apontamento raiz de Bhagavan Ramana, e que nos orienta desta maneira. Não é necessário examinar cada pensamento. Apenas um exame minucioso do pensamento eu, a raiz de todos os pensamentos. Quando a mente investiga a sua própria natureza incessantemente, será descoberto que não existe nada como mente. Este é o caminho direto, aberto a todos. Por trás de todos os pensamentos, há um pensamento geral, que é o eu, ou seja, você mesmo. Mantenha-se neste pensamento eu e investigue o que ele é. Quando essa investigação tomar conta de você, você será incapaz de pensar outros pensamentos. A prática espiritual, a abhyasa, consiste em retornar ao eu real toda vez que você for perturbado pelo pensamento. Você não precisa eliminar nenhum falso eu. Como pode o eu eliminar a si mesmo? Tudo o que você precisa fazer é encontrar a fonte do eu e permanecer lá. O seu esforço só pode levá-lo até esse ponto. A partir daí, o transcendental vai tomar conta de si mesmo. Você não pode fazer mais nada, então. Nenhum esforço pode chegar até ele. Este ego fantasmagórico, que não possui forma, surge agarrando-se a uma forma. E enquanto ele estiver apegado a uma forma, ele continua, mas quando investigado, ele desaparece. Muito bem. Então aqui a gente reforça, continue na prática e tenha plena confiança de que a graça do Guru está com você, te assiste e mais do que isso, ele é você. A graça do Guru não é diferente do Guru e o Guru não é diferente do Atman. E o Atman não é diferente do Paramatman, do Espírito Supremo. Portanto, aqui o processo é auto-rendição. Rendição a este silêncio profundo que nenhuma palavra pode descrever, né? Então ele é o inexprimível. Mas ainda para fechar, eu gostaria de trazer um pequenino apontamento do Maitreya Upanishad, que diz assim: o Sansara é o próprio pensamento. Com esforço, é preciso purificá-lo. Aquilo que o homem pensa é aquilo que ele se torna. Este é o eterno mistério. Esse é um apontamento maravilhoso. Quem leu Ashtavakra Gita sabe que ele está lá dentro. Ele está dentro, na verdade, de vários apontamentos dos grandes seres, né, dos Mahatmas, bem como nos principais shastras do Advaita, as escrituras da não-dualidade. Você se torna aquilo que você pensa. Enfim, estas foram as seleções que eu deixei reservado aqui para nós podermos compartilhar com vocês. Agradecemos imensamente a questão apresentada. Esperamos que estes apontamentos e comentários possam ser auspiciosos e trazer benefícios ao irmão que trouxe a questão e a toda a Sangha. Gratidão. Gratidão. Se você sentir de apoiar,
Na descrição deste vídeo e de todos os vídeos do canal, temos ali o número de Pix, que você pode fazer a sua contribuição, além de contribuir com questões, né, tal como esta que foi apresentada aqui, que enriquece tanto a nossa vida comunitária, a nossa vida em sanga. Também comentários, partilhas, ou simplesmente compartilhando com outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Que Bhagavan nos lave com sua graça. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om. Hari Om.